Olá pessoal, a gente vai falar hoje sobre reencarnação e como que isso às vezes até afeta a maneira da gente viver a nossa vida. É interessante que apesar do Brasil ser um país cristão na sua maioria, a maioria das pessoas se declararem cristãs, a reencarnação é uma das doutrinas principais. Quando uma pessoa é perguntada sobre o que ela acredita que vai acontecer com a pessoa depois de morrer, ela lança mão da reencarnação. Então isso é um tipo de pensamento que as pessoas sabem exatamente de onde que deriva isso, que não necessariamente são espíritas ou são, sei lá, hinduístas, budistas, mas elas acabam derivando esse pensamento. Basicamente, embora existam algumas variações, a ideia da reencarnação é que você vai viver uma vida, dentro dessa vida você vai fazer coisas boas e coisas ruins, eventualmente as coisas ruins que você faz, as más decisões, maldade que você faz com outras pessoas, elas acumulam para você como se fosse um débito com a existência, com o universo, com Deus, enfim. E depois você então precisa voltar uma próxima vez para você pagar por essas coisas ou se purificar dessas coisas. Vai depender um pouco do tipo de ramo que você vai olhar a reencarnação. Mas basicamente, resumidamente, essa é a ideia. Você vive uma vida, tem algumas coisas ruins, você morre, então você volta para cá e você passa por alguns problemas, algumas dificuldades, alguns sofrimentos, até como forma de você expiar ou pagar por aquelas coisas que você fez. No entanto, quando a gente olha para aquilo que Deus disse a respeito da vida depois da morte, em nenhum momento Deus afirmou que a gente vai ter uma segunda oportunidade. Primeiro, que nós preservamos a nossa identidade. Aquilo, quem você é, a sua personalidade, a sua identidade, ela é sua. Então você não vai estar vivendo aqui como Maria e na vida passada você foi o José e na próxima vida você pode voltar como João. Isso não acontece. Se você é a Maria, você é a Maria para o resto da sua vida. A outra coisa que quando a gente olha para a doutrina da reencarnação, ela é um pouco incoerente, é quando você para pensar assim, bom, se eu fiz algumas coisas ruins numa vida pretérita, e aí eu volto, eu reencarno, e aí eu não me lembro das coisas que aconteceram, mas eu começo a sofrer coisas aqui, consequências e etc. Se eu não me lembro do que eu fiz para poder associar esse sofrimento àquilo que eu causei anteriormente, como que isso vai servir de forma pedagógica para mim, ou de forma a me ensinar a ser uma pessoa melhor e etc. Pelo contrário, todas as vezes que você sofre por alguma coisa que você não sabe a razão, ou você acredita que não fez nada para sofrer aquilo, você se revolta, você sente, na verdade, raiva e não um pensamento de purificação didática ou qualquer coisa assim. Uma terceira situação é que se você tem sempre mais pessoas nascendo do que pessoas morrendo, a gente está com um déficit de almas aí, né? O pessoal morre 10 pessoas, nascem 20, como é que a gente faz para fazer essa reposição? Mas aí existem outras vertentes que vão falar, não, que tem gente em outros planetas, qualquer coisa nesse sentido, e vão explicar. Ainda, se a gente estivesse passando por um processo de reencarnação, era para o nosso mundo estar melhorando, era para a gente estar aperfeiçoando o nosso ser interior. E a gente sabe que por mais que existam normativas de como a gente deveria ser mais civilizado, qualquer coisa nesse sentido, individualmente as pessoas estão ficando mais individualistas, mais egoístas, pensando um pouco mais em si. Quando a gente olha para a Bíblia, existem dois textos, existem vários, mas dois textos que são interessantes a gente analisar pensando nessa questão. Um é o texto de Daniel, que é um profeta do Antigo Testamento, que Deus em determinado momento está falando com ele e ele vira para o Daniel e ele fala assim, Daniel, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. E aí quando Deus está concluindo essa conversa aqui com Daniel, lá no versículo 13, quando ele está falando da própria morte do Daniel, ele fala assim, Daniel, quanto a você, siga o seu caminho até o fim, ou seja, continua fazendo o que você está fazendo. Daniel era um cara bacana, ele estava vivendo uma vida boa com Deus ali. Você descansará, que é a figura bonita da Bíblia para falar a respeito da morte, e então no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Quando a Bíblia fala a respeito de morte, ela diz que quando nós morremos, nós vamos, de acordo com as nossas decisões em relação a Jesus, em relação a Deus, receber a recompensa disso, e é isso que a gente vai viver ou receber. A gente não vai ter uma possibilidade de reencarnar para pagar os nossos próprios erros. Inclusive a gente tem um vídeo aí no canal, se você olhar anteriormente, que fala sobre evangelho, más notícias, boas notícias, você vai ver que é impossível que boas
obras apaguem más obras cometidas. Então olha o Boas Notícias e Más Notícias que você vai ver um pouco mais sobre isso. Depois Paulo lá em 1 Coríntios, quando ele está falando a respeito da própria ressurreição de Jesus, no capítulo 15, versículo 17 em diante, ele vira e fala assim: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, ou seja, não existe a menor possibilidade de eu morrer com Jesus, eu vou reencarnar para ter uma vida melhor, se Cristo não ressuscitou. Por quê? Porque se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Paulo faz uma associação direta à ressurreição de Jesus, não como um fato isolado na história, mas como a primeira de muitas ressurreições que se seguiriam daqueles que tivessem então sua vida vinculadas a Cristo. Então, você não vai morrer e passar por algum tipo de processo cósmico de retorno, de regresso, para que então você possa viver novamente uma vida, para você então pagar coisas que você fez, ou receber coisas boas que você fez aqui, e morrer de novo, e voltar novamente, etc. Deus, quando Deus, que foi quem criou as coisas, inclusive a vida e morte, quando Deus fala sobre esse assunto, ele deixa muito claro: você é uma pessoa, um indivíduo, aquelas coisas que você está fazendo aqui como indivíduo vão influenciar toda a sua eternidade individualmente, e não múltiplas personalidades em múltiplas vidas, em múltiplas voltas. Se você tem mais alguma dúvida a respeito disso, manda um e-mail para a gente, o e-mail da igreja está aí colocado no link abaixo, você pode mandar suas perguntas. Se você gostou, curte, compartilha com alguém que você acha que seria interessante ter essa notícia, marca aí no sininho para você ter acesso aos nossos próximos conversas, estudos, dicas a respeito de coisas práticas que a Bíblia ensina para a gente sobre a vida, e continue com a gente.